Olá, sou Aline Costa e, em nome do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, estamos aqui para mais um momento de estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E convido a todos para unirmos os nossos pensamentos na prece, que marcará a abertura do nosso momento. Senhor Jesus, Mestre, Irmão, Amigo, estamos aqui reunidos em Teu nome. Nos ampara, Mestre, um momento de estudos, que possamos ser mais esclarecidos, ter a nossa fé renovada e o nosso ânimo fortalecido no entendimento, Senhor, das leis de Deus, das leis supremas que regem o universo. Assim, Senhor, é em Teu nome, em nome de Teresa d'Ávila, de Ubirajara, Rafael, Francisco, mas sobretudo é em nome de Deus Pai, que pedimos a devida permissão para darmos por iniciado mais um momento de estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E o Evangelho de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item é o item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Então, Ferdinando, ele nos convida a uma reflexão em torno da inteligência que nos é dada, do seu uso. E ele começa assim: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Ora, a nossa inteligência, por mais que tenhamos um conhecimento aprofundado sobre um assunto, sobre muitos outros desconhecemos. A própria ciência hoje já nos fala sobre tipos de inteligência. Então é a inteligência emocional, é a inteligência no esporte, a inteligência para a música. Então vamos observando que uma gama de habilidades vão surgindo e não temos mais aquele entendimento de que a inteligência se media pelo conhecimento nas áreas matemáticas, de exatas. Hoje temos aí outros tipos de interpretação de inteligência. E mesmo no mundo que habitamos, um mundo ainda de provas e expiações, enquanto espíritos no estágio de imperfeição que nos encontramos, a maior inteligência da Terra ainda é uma inteligência num mundo de provas e expiações. Uma inteligência que avançou apenas, do ponto de vista de mundos, apenas um degrau. Saímos do mundo primitivo, estamos no segundo degrau de provas e expiações. Tantos mais há à frente. Então, muito mais conhecimento há para adquirirmos. Então, por que tanta vaidade em torno daquilo que estamos aprendendo a conquistar e a utilizar? Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Então ele vem nos dizendo que não há motivo de vaidade por algo que lhe é dado por Deus. É dado a todos e cada um a desenvolve dentro das suas potencialidades, no seu tempo. Então todos recebem a mesma oportunidade de desenvolver a inteligência e direcioná-la para o bem. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Ele chama a atenção a esse ponto. É porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá. Então, a missão do homem inteligente na Terra é fazer uso dela para o bem de todos. Então, o progresso da coletividade. Ele vem nos dizer sobre essa inteligência
esclarecida para o bem. Então, quando chegamos à fase hominal, a inteligência, a consciência, ela está manifesta. Então, chegamos à fase hominal, temos o pensamento contínuo, temos a possibilidade de desenvolver raciocínios, mas a mente manifesta nem sempre é uma mente, uma consciência desperta. Então, ele vem chamando a atenção para esse fato de a consciência, a inteligência precisar ser esclarecida para o bem. Então, sob a luz do Evangelho, com o entendimento da lei de Deus, essa inteligência, essas escolhas, essa capacidade de discernimento, ela vai sendo direcionada para nos fazer retornar à nossa essência divina. Então, inteligência, intelegere, fazer escolhas, fazer as melhores escolhas que nos conduzam a Deus. Então, através desse meio, retornaremos à origem de tudo, ao Pai. Colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda da qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Eis o grande objetivo, então. Conduzir cada ser, cada criatura à nossa volta ao seu bem, ao ideal. Não mais à personalidade, mas ao ideal elevado, conduzir a Deus. E vamos ver isso também lá anotado em Efésios 5,14. E nós com certeza já ouvimos muitas vezes, mas nem sempre paramos um pouco para refletir sobre o que está sendo dito. Quando está assim: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que o Cristo te iluminará. Desperta a consciência adormecida, ainda voltada para o eu material, que o Cristo te iluminará. Então, nos textos antigos, vamos ver muito nessas linguagens simbólicas a questão da iluminação, que tem a ver com sabedoria. Essa luz tem a ver com sabedoria, ou seja, o direcionamento para algo elevado, nobre, útil para Deus. Sempre os Espíritos vêm nos chamando a atenção a esse fato. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? Então aqui ele vem fazendo uma analogia bastante interessante sobre o instrumento e o uso, a inteligência e o uso que devemos fazer dela. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que dirias se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Dirias que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem. Não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus semelhantes? Ele vem chamando a atenção para a questão do orgulho. Nosso orgulho, a nossa vaidade, que desvirtuamos o papel da inteligência para exatamente negar a origem de tudo. A origem dessa nossa inteligência, inclusive. Então, utilizamos a inteligência, o conhecimento, para negar a Deus, para chamar atenção para a personalidade e não para o ideal. Não ergue ele contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será. Então, a dúvida com relação às leis divinas não tem mais sentido. Então, se transgredirmos em algum ponto a lei, precisaremos repará-la mais adiante, sem dúvida alguma.
E o será, não duvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então não estamos falando aqui, Ferdinando não está falando aqui de castigo. Ele está falando da dor como mestra divina, chegando para uma reparação, um equilíbrio e uma educação quando o amor já esgotou as suas possibilidades. Então, trazendo novamente esse ser à docilidade, ao entendimento, à compreensão das leis universais, fazendo com que ele seja um co-criador de harmonia, de equilíbrio, mais dócil, mais obediente às leis de Deus e assim o melhor servidor. Então, após esse desvirtuamento da utilidade, do uso da ferramenta que é o conhecimento, reparando, reeducando e trazendo novamente a harmonia da lei. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. E Teresa d'Ávila também, no seu livro da Vida, capítulo 11, nos itens de 13 a 15, ela também nos chama a atenção a esse fato. Ela nos diz assim: mas que servos de Deus, homens de tomo, homens valorosos, de letras, de entendimento, façam tanto caso como vejo fazer de que Deus não lhes dá devoção sensível, dá-me desgosto ouvir. Então, tantos homens de conhecimento dizem que não têm a sensibilidade, que não portam a sensibilidade, o sentimento que Deus não os dá, quando a razão e o sentimento precisam caminhar aliados, precisam caminhar juntos, entendemos isso? Então, em alguns momentos, o homem se fecha no seu orgulho, utiliza apenas uma razão ainda falseada pelo nosso estágio de imperfeição, separados, divorciados de toda e qualquer sensibilidade que o faça retornar à espiritualidade, que o faça contato, esse religare com Deus, entendendo que a religião, a religiosidade, que Deus é a razão de tudo, é a explicação para tudo. E continua, infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. Então, quando não utilizamos muito bem a ferramenta, quando não nos entendemos ou não nos reconhecemos como apenas instrumentos, e que precisamos ser instrumentos dóceis, o mais discretos possíveis, para deixar que a mensagem passe, para deixar que a obra se faça. E aí até faz lembrar Cícero, um filósofo antigo, que ele fala do orador. Então ele diz que um bom orador é aquele que as pessoas saem ao final da apresentação pensando sobre si mesmas. Um mau orador, as pessoas saem ao final da apresentação pensando nele. Ou seja, se projetou mais do que a mensagem. Ao invés de ser mais discreto e deixar com que a mensagem fluísse, às vezes trazemos para a questão do orgulho, do personalismo e queremos ter mais de destaque. Então é um instrumento, não entendendo e às vezes chamando a atenção mais para si do que para o ideal. Então esse entendimento precisa estar claro em cada um de nós, do porquê de certas habilidades, de alguns talentos nos serem depositados, que é para o crescimento de todos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então precisamos ter o entendimento de que, se mal utilizada, a ferramenta que Deus colocar em nossas mãos, o talento que Ele depositar em nossas mãos, ele pode nos ser tirado.
e precisaremos de muito esforço para recomeçar a caminhada. Então tenhamos o entendimento, a docilidade de compreender o nosso papel e que possamos ser o melhor servo possível, os melhores instrumentos possíveis. E assim, meus irmãos, agradecidos por esse momento, encerramos então e convidamos a todos para a nossa prece final. Senhor Jesus, bondoso amigo, agradecemos por essas reflexões, que possam estar em nossos corações e que possamos com todo amor aprender o Evangelho, Senhor, aprender sobre as leis de Deus e nos tornarmos espíritos cada vez melhores e progredirmos sempre, juntos, em direção a Ti, em direção a Deus. Em Teu nome, Senhor, em nome de Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael, Francisco, e em nome de Deus Pai, pedimos a permissão para darmos por finalizado esse momento de estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus.